E aí, tudo bem? Neste vídeo eu vou dar início a um quadro que se chama Olha que eu encontrei por aqui, que consiste em bater papo com pessoas que eu encontro em rolês, viagens e trabalho, no qual eles irão contar suas experiências, dificuldades e o que fizeram para superá-las. E claro, sempre haverá algumas dicas. E hoje vamos falar do tema Como é morar com filhos na Itália. E quem bateu um papo comigo foi o Vinícius Surian, que abriu a sua casa e nos recepcionou com um belo carbonara. Enquanto rola a vinheta, aproveite e inscreva-se no canal. E aí galera, tudo bem? Eu sou a Sherry e hoje nós vamos bater um papo com a família Surian. Tudo bem? Tudo bom, beleza? Conta pra gente, como que foi a sua experiência aqui na Itália? Então, na verdade, na minha família a gente sempre tinha essa história de cidadania, desde que a gente era moleque, assim. O meu tio uma vez descobriu que a gente podia fazer cidadania italiana, e aí chegou na família lá, pô, dá pra fazer cidadania italiana, por conta do vô que veio da Itália pro Brasil, não sei o quê. E aí a gente começou a ir atrás, meu tio levantou os documentos que precisava e deu entrada no consulado em São Paulo. Mas aí tinha uma fila gigante e tal, a gente nunca conseguiu. Enfim, depois desse tempo, um amigo fez a cidadania, um amigo de São Paulo também, e aí ele ficava enchendo minha cabeça, vamos lá, mano, fazer cidadania e tal. E aí aquela coisa, cada vez uma coisa, estudar aqui, fazer um curso aqui, fazer esse trabalho, não sei o quê, e aí ia passando. Aí depois que nasceu essa picolina aqui, aí eu falei, bom, agora é a hora de ir atrás. Aí a gente foi atrás, levantou tudo que precisava, como fazia para fazer aqui na Itália. Daí em 2018 a gente veio, e a gente fez com uma assessoria o processo e a gente fez um contrato no nome de 11 pessoas. Caraca, de primos, irmãos, 11 pessoas ao todo. E aí a gente veio fazer cidadania em 5 pessoas, a gente não sabia se a gente ia... eu não sabia qual era o intuito de fazer cidadania, se eu iria morar aqui na Itália ou não, mas aí depois que eu conheci, que eu fiquei morando aqui no tempo do processo de cidadania e tal, aí fiquei muito empolgado de me mudar para cá. E aí falei com a Camila, falei com todo mundo, né? Falei, então agora vamos organizar as coisas e vir de mala e cuia. E, enfim, então... aí chegamos no começo de 2019, agora em janeiro de 2020, e completa um ano que a gente está aqui em definitivo, morando. Então, de primeiro momento você veio sozinho para fazer o reconhecimento da sua cidadania. Mas depois, quando você chegou no Brasil, assim, porque você conversou com a Camila, que é sua esposa, o que você fez para viabilizar a vinda de vocês para cá? A primeira coisa interessante, assim, cada pessoa tem uma situação, né? No nosso caso, quando eu vim fazer a cidadania, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente da música. E aí nisso eu acabei fazendo contatos, dei aula de música pro pessoal e tal. Sempre, na verdade, sempre dentro da comunidade brasileira aqui na Itália, principalmente em Milão. Sim. E aí eu consegui trabalhar. E isso foi a primeira coisa que me deixou feliz, assim. Falei, pô, então dá pra trabalhar com a minha profissão, portas, né? Dá pra trabalhar com a música, que é o que eu faço. E aí isso foi a primeira coisa que deu uma certa segurança. Depois a gente começou a organizar as coisas de documentos, né? O que precisava fazer, trazer pra cá, para chegar aqui e ficar tudo tranquilo em relação a Valentina, em relação a próprio permesso de sojourno da Camila, essas coisas. Então, quando a gente já tinha tudo mais ou menos ajeitado, a gente comprou passagem, mas assim, não lembro, tipo, depois de uns 6 meses ainda, e aí começou a organizar as coisas no Brasil, alugamos o nosso apartamento, comecei a organizar de uma maneira que eu pudesse trabalhar com o meu estúdio que eu tenho em São Paulo à distância, e aí isso foi viabilizando. Fiz alguns contatos de trabalho com as pessoas que eu já tinha feito alguma coisa aqui durante o processo, e aí organizamos dessa maneira para vir para cá. Assim, claro que sempre tem algumas novidades, né? Quando você chega, assim, algumas coisas que são imprevisíveis. Por exemplo, aqui na Itália tem a questão de alugar um apartamento, que é sempre muito complicado, porque precisa ter um contrato de trabalho para conseguir fazer o contrato do apartamento e tal.
mas aos poucos a gente foi descobrindo meios para fazer, né? E você ajudou muito a gente de conseguir alugar um apartamento em Cremona e tal. E foi a primeira pessoa que falou de Cremona e a gente acabou vindo para cá, como você sabe, por conta desse contato. A gente sabe que a educação aqui na Europa é muito boa, mas também tem o lance, todas as mães, os pais têm medo, né? Porque como que a criança vai se adaptar, como que ela vai conseguir acompanhar, ela não fala nada de italiano, ela mal fala o português ainda, tá aprendendo a falar. Então, assim, quais foram os motivos de vocês permanecer na Itália agora? Em relação à Valentina é bem tranquilo, assim, porque a criança vai aprendendo tudo muito rápido, né? Então hoje ela ensina um monte de coisa pra gente já, de italiano. Ela vem pra casa da escola, fala umas palavras, a gente às vezes olha pra coisa e fala, mas o que ela falou, assim? A gente fica se perguntando, aí tenta entender melhor, assim, e acaba vendo que ela realmente não inventou a palavra, que é uma palavra que ela aprendeu na escola, com os amigos, e aí a gente acaba vendo que ela está ensinando pra gente, às vezes, algumas coisas, né? Que a gente não conhece. Então, assim, em relação a aprender a língua, para a criança é muito tranquilo, porque a criança é uma esponja, assim, tudo que ela é exposta, ela vai absorvendo, né? Então, quanto a isso, é bem tranquilo, né? E quanto à questão de ter os documentos, também é muito fácil, assim, porque você consegue matricular e tal, sem ter nenhum problema por ela ser filha de italiano, né? Como a gente teve o reconhecimento da cidadania, é muito tranquilo. Algumas coisas que a gente teve que se atentar, que a gente foi descobrindo, por exemplo, as vacinas dela, a gente teve que ir num lugar para fazer a validação das vacinas, levar a carteira de vacinação do Brasil. Você lembra o nome desse lugar? É a NASLA, né? A ASL. Ah, sim, isso é importante. Sim, então, aí a gente foi lá, mas muito interessante que depois que a gente fez a transcrição da certidão de nascimento dela, depois de um tempo chegou em casa uma carta do Comune dizendo que a gente tinha que levar as vacinas dela, porque é obrigatório, né? As vacinas. Tinha que levar as vacinas que tinha feito no Brasil lá para validar. Aí a gente foi, apresentou, fez a validação e aí, assim, não sei se era tudo muito casadinho, mas depois a gente recebeu uma ligação do órgão que é da escola, dizendo que a gente tinha que levar lá a carteira de vacinação dela. E aí a gente recebeu uma outra correspondência registrada pelos Correios, dizendo que a gente tinha que ir lá. Tipo, se não fosse, poderia ter alguma punição, talvez, não sei. Sim, mas então isso é importante aqui, muito, né? Importante, tem que se atentar a essa questão da vacinação das crianças. Mas quanto a isso, tirando essa questão da vacinação, o resto foi muito tranquilo, tudo é meio automático, assim, você faz uma coisa, depois você já vai... Na escola também foi super tranquilo, a adaptação dela... Muito tranquilo, tem vários amiguinhos, já está se comunicando bem. No começo ela ficava mais quietinha na escola, não se comunicava muito, ficava mais observando e tal, agora já fala tudo. Em coisa de, sei lá, 6 meses assim, já está falando bem, né, com os Em relação alunos. ao pediatra, assim, você já chegou a levar ela no médico alguma vez? Sim, a gente foi algumas vezes já. E como que você achou o atendimento aqui? Bem tranquilo também, assim, é bem tranquilo. Diferente do Brasil, que a gente, por exemplo, no Brasil a gente ia num médico particular, a gente tinha um convênio. Aqui a gente usa o sistema público, né? Mas, mesmo sendo um sistema público, é muito parecido com o particular e até melhor, porque a gente, no Brasil, mesmo sendo particular, a gente acabava pegando fila de espera, às vezes era demorado para agendar a consulta, às vezes no dia da consulta tinha uma fila enorme para ser atendida. Aqui é bem tranquilo, é tudo mais... É como se fosse tudo mais direto, assim. Quando a gente liga, quem atende o telefone é a própria doutora para fazer o agendamento. Pelo menos nessa doutora que a gente passa assim. E aí ela agenda e você vai, mas claro que tem que agendar com uma certa antecedência, mas se acontece algo que precisa ser meio breve, assim, atendimento rápido, ela às vezes não no mesmo dia tem, mas tem para um dia posterior, ela fala a agenda e a gente marca, assim, é bem tranquilo também. Diferente, não é em uma clínica que tem um monte de médicos, é um consultório e que essa doutora atende, talvez tenha outros doutores, mas normalmente a gente vai só tem ela lá, mas é bem tranquilo, assim. Normalmente a gente chega, tem uma pessoa sendo atendida, a pessoa sai e a gente já entra.
bem relax. Então você qualifica como bom. Bem legal. Aconteceu, ela tava sentindo incômodo esses dias, tal, um problema para dormir, a gente foi no médico, aí o médico atendeu a gente, tal, e deu a receita. Falou, agora você vai lá na farmácia e pega o remédio, né, e compra o remédio. A gente chegou na farmácia, aí deu a receita, a farmacêutica deu o remédio. A gente falou, mas quanto custa esse remédio? Ela falou, não custa nada, esse remédio é de graça. Que bom, né? Tomou um certo susto, assim, né? Na farmácia normal, particular, que você compraria um remédio no Brasil, né? Lá dá o remédio, porque é um remédio, talvez, que seja mais importante. Sim, que deve ser fundamental, né? Exato. Para as pessoas. Então, Vinícius, se você fosse dar um recado para o pessoal que está assistindo o nosso vídeo, que pretende vir para a Itália, que pretende vir fazer um processo de cidadania, ou até mesmo que vá se transferir para outro país, qual seria a dica que você poderia passar para eles? Cada um tem uma história, então, às vezes uma pessoa faz um caminho para conseguir os documentos, se muda para um lugar, às vezes uma pessoa tem dificuldade para alugar apartamento, como a gente teve, mas tem outras pessoas que não, que o apartamento é a coisa mais fácil para alugar, porque conhece alguém que já intermedia e é muito tranquilo. Então, assim, o importante é saber que tem que estar muito afim, tem que sair como a gente até conversou hoje em outro momento, tem que sair da zona de conforto, saber que é diferente, é um outro país, você vai enfrentar coisas que possivelmente você não enfrentaria no seu país, que no nosso caso o país de origem é o Brasil, né? Mas saber que você vai enfrentar essas coisas, né? Mas se você se programar, tiver um planejamento, não for uma coisa instantânea assim do dia para a noite, então você prepara toda a questão de documentação para ficar legal no país, para não ter o risco de repente precisar ficar ilegal até acertar os documentos, dá certo, entendeu? Não é uma coisa impossível. Se você tem vontade de fazer isso, vale a pena. E é nóis! É isso aí, galera. Esse é o Vinícius Surian, direto da Zona Leste de São Paulo, com a sua filhinha, Valentina Surian. Eu espero que ele tenha conseguido passar para vocês um pouquinho da experiência dele. Eu agradeço. Muito obrigada, Vinícius. Até a próxima. E então é isso aí. E se você, assim como eu, não vai desistir dos seus sonhos, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.